E aí, torcedor do Coxa, tudo bem? Como é que você tá? O Coritiba acertou a contratação do zagueiro Reinaldo, que vem de empréstimo do Cruzeiro. O clube já tinha tentado a contratação do atleta no fim de 2022, aquela altura que ele era jogador de outra equipe, preferiu atuar no time de Minas Gerais. E eu vim aqui te mostrar quem é esse jogador, como é que ele atua, há alguma expectativa da torcida do Coxa em saber se de fato ele chega para ser titular, e eu vou resolver essa pendência aí para vocês. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Reinaldo é um zagueiro revelado nas categorias de base da Ponte Preta. Na base ele também teve uma passagem no rival, no Atlético Paranaense. Subiu pro profissional na Ponte, passou também por Tombense, por Juventude, jogou no futebol português, no Moreirense, mas teve o seu melhor momento até aqui da carreira no Goiás. Foi titular no acesso da Série B para a Série A em 2021 e no ano passado, na campanha de permanência na elite do futebol brasileiro pelo Goiás, o Reinaldo novamente foi muito mais titular do que um reserva, seja com linha de 4 defensiva, com 2 laterais e 2 zagueiros, ou também com 3 zagueiros. Ele, na maior parte das partidas, na maioria dos jogos, ele foi titular. Após a boa campanha que ele teve, se transferiu para o Cruzeiro, optou por jogar na equipe de Minas Gerais. Só que, cara, ele nunca foi um titular por lá, até porque a dupla de zaga hoje do Cruzeiro é o Oliveira e o Luciano Castel. O Oliveira, que já tinha sido um dos grandes destaques do Cruzeiro na Série B do ano passado, e o Luciano Castel, que você, torcedor do Coxa, já conhece, tem passagem pelo Coritiba, um zagueiro canhoto que estava no Guarani. E a terceira opção era o Neres, Pelo menos nesse momento é o Neres, até porque o Oliveira está lesionado e o Neres está atuando ao lado do Castanho, que veio inclusive nessa temporada. Então o Reinaldo, de fato, não está tendo minutos, inclusive teve uma lesão, Ele não atua desde o final de junho, Então ele teve uma lesão aí entre abril e junho que o tirou fora dos gramados, mas de fato, realmente, mesmo quando ele estava em condições, ele nunca teve tantos minutos com a camisa do Cabuloso. É um desejo antigo do Coritiba, como eu já citei, e agora o clube conseguiu acertar a contratação do atleta por empréstimo. Assim, o Reinaldo, cara, ele se destacou em um outro contexto, na Série B. Em 2021 ele fez um grande campeonato. No ano passado, apesar de ele ter sido titular no Goiás, individualmente eu não gostei tanto do campeonato dele. Mesmo assim, ele se transferiu para o Cruzeiro. Quais são as suas principais virtudes? É um zagueiro de muita imposição física, tá? Então ele gosta do contato, ele é um zagueiro muito, mas muito firme. Relação dele com a bola nos pés não é muito boa, tá? Então ele não é um zagueiro técnico, ele não é um zagueiro que vai ajudar muito nas construções das jogadas. E, bom, hoje o Coritiba, na maioria dos jogos, nem precisa disso, Até porque a gente sabe que o Coxa marca um pouco mais no seu campo, espera a tomada de decisão do adversário para explorar os contra-ataques. Então, não necessita tanto de zagueiros com essa capacidade. O próprio Kusevich não é esse cara e o Henrique também não, que hoje é a dupla de zaga titular. Agora você me pergunta, Vini, hoje, na atual situação do Coxa, o Reinaldo chega para ser titular? Bom, tenho uma certa dúvida. Por quê? Se a gente for voltar a cerca de 2 meses, 2, 3 meses, quando o Coxa estava vivendo um momento complicado no Campeonato Brasileiro, eu provavelmente iria bancar que ele seria titular, Eu ia falar, cara, acho que sem dúvida ele vai ser titular, principalmente junto com o Kusevich. Como o Coxa em algum momento com o Zago atuou com 3 zagueiros, aí eu teria certeza. Mas nos últimos jogos, o Henrique, experiente, jogador de seleção brasileira, Palmeiras, tá há algum tempo já no Coritiba, ele vem jogando bem, cara. Contra o América Mineiro ele fez uma partidaça. Contra o Botafogo também, apesar do placar largo, 4-1, ele não comprometeu, Mas muita gente vai comentar, Mas, pô, Vini, tá elogiando um cara que a sua defesa, o seu setor defensivo tomou 4 gols? Sim, não é que eu tô elogiando, mas eu não tô criticando porque ele não comprometeu, Não teve nenhuma falha nos gols do Botafogo, pelo menos individual. Então, assim, o Henrique voltou a crescer de rendimento, então eu não consigo garantir nesse momento que o Reinaldo seja o titular. No lugar do Kusevich ele não vai ser, até porque o Kusevich hoje é o melhor zagueiro do Coritiba que o Coritiba tem. Tem o Thiago e também tem o Jean, 2 atletas que são bem novos, formados na categoria de base do Coxa. Eu acho 2 zagueiros muito promissores,
imagino não, né? Eu daria mais oportunidades para os dois atletas, mas é uma situação complicada, né? Nesse momento o Coxa precisa de jogadores mais cascudos, né? Precisa sair dessa situação para colocar os moleques em uma situação mais favorável, né? Em um contexto mais favorável para que eles não sejam tão pressionados. A gente tem que destacar que o Thiago tem 21 anos e o Jean é ainda mais novo, né? Não completou nem 20, tem idade para jogar o Sub-20. Inclusive o Jean, passagem pela seleção brasileira, atuou recentemente aí no torneio do Mundial da seleção Sub-20. Então assim, eu gosto muito dos dois zagueiros, ainda acho o Jean muito mais não, mas que tem mais qualidade em comparação com o Thiago. E o Reinaldo chega para suprir a ausência do Bruno Viana, né? Um outro zagueiro que chegou com uma expectativa muito grande pro clube, para a equipe. Apesar do mau desempenho que ele teve no Flamengo, foi um cara que jogou muito no Braga de Portugal e não conseguiu novamente jogar bem, né? Não conseguiu ir bem no Coritiba, teve falhas graves. Já saiu, né? Já tá no futebol da Arábia Saudita e o Reinaldo chega para suprir essa ausência. De qualquer forma, é um reforço pro elenco, tá? Como eu já havia citado, as principais virtudes dele vai se encaixar no que hoje o time do Thiago pede, né? Muita imposição, muita força física, muito contato, muita marcação, muito bote, isso ele vai entregar. Relação com bola nos pés, não. Então assim, eu, Vini, hoje manteria a dupla de zaga titular, tô mantendo o que tá dando certo. Mas assim, se o Henrique voltar a cair de rendimento novamente, acho que o Reinaldo tem condições favoráveis de ser titular. Aí você novamente vai me perguntar, Vini, será que há a opção do Thiago jogar com 3 zagueiros, assim como o Zago jogou? Pode ser, cara, pode ser sim, né? Se a gente for analisar, pode ser que volte com 3 zagueiros, né, para dar uma consistência defensiva maior. Não sei se seria o melhor cenário nesse momento, até porque o Coritiba conseguiu, tirando essa derrota pro líder Botafogo, tinha conseguido 10 pontos dos últimos 12 disputados, então estava vivendo um bom momento, estava quase saindo da zona do rebaixamento, então não sei se seria um cenário ideal, mas dá mais opções para o Thiago aí ao decorrer do campeonato, talvez em algum momento de alguma partida, né, o Coxa está com um resultado mais favorável e começa a sofrer pressão, aí você entrega mais força física, entrega mais altura, né, mais consistência lá dentro da sua área, então pode ser sim. Acho uma boa contratação a nível do elenco, não é um cara para mudar o patamar, muito longe disso, tá? É porque era a 4ª opção do Cruzeiro, mas é um jogador que deve ser importante, deve sim ter minutos. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o zagueiro Reinaldo, novo reforço do Coritiba. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.